Jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que bem. Bom, hoje eu já tô num lugarzinho diferente e vou tentar ver se aqui vai dar certo, né? Vamos fazendo os testes e vocês vêm comigo nos testes, tá bom? Vou falar uma coisa bem rapidinho antes de começar os relatos. O vídeo passado eu tive um problema técnico que no fim virou um relato. O relato do relato eu vou contar pra vocês hoje. E acaba que o vídeo ficou muito curtinho porque eu tive que cortar, eu não tive o que fazer, gente. Eu não tinha tempo hábil para poder corrigir o problema, não tinha como eu gravar de novo. E acabou que, enfim, eu tive que cortar, o vídeo ficou bem curtinho. Não sei se vocês perceberam, assim, tinha bem menos histórias, mas eu vou contar tudinho para vocês hoje o que aconteceu no relato do relato. Mas é isso, gente. Já curte aí, já logo do início, vocês sabem que a história vai ser boa, vocês sabem que vocês vão perder o sono, vocês sabem que vai dar aqui gelo na espinha. Então já curte, compartilha esse vídeo para quem tem medo principalmente, porque aqui o nosso foco é curar medos de sobrenatural na base da livre e espontânea pressão. Se você não for inscrito, não esquece de se inscrever nesse canal, por favor. E se tiver a opção de hypar aí pra vocês, hypa pra mim que me ajuda muito. Eu quero muito continuar aqui com vocês, gente, porque eu gosto muito de fazer isso, tá? Então, não vamos enrolar muito. Vamos pro primeiro relato que gerou o relato do relato. Vamos lá. O fantasma no filme. Trabalho com fotos e filmagens e fui contratado para gravar um evento escolar onde várias turmas fariam apresentações e discursos. Gravei todas as crianças sem incidentes. A maioria se apresentou em pequenos grupos. Por último, filmei uma criança sozinha, uma aluna da quinta série. Filmei seu discurso, também sem incidentes, e comentei como achei que ela havia se saído bem. Foi realmente um dos melhores discursos que já ouvi uma criança daquela idade fazer. Então, quando eu estava editando o filme, cheguei à gravação dela, e no meio da filmagem, a tela ficou preta, com um som estrondoso, como se algo tivesse atingido a câmera. Houve um ruído abafado, quase como se a fita fosse velha ou algo assim. Embora a fita inteira funcionasse perfeitamente, exceto por esses 20 segundos ou mais. Era quase como se você pudesse ouvir um som de estática aumentando progressivamente, seguido de um som que parecia um chicotear de fio esticado. Fiquei sem entender, mas precisava saber o que havia acontecido. Aquela aluna merecia estar no filme. Então eu diminuí a velocidade do filme, usando meu programa de edição, e fiz um avanço quadro a quadro. Havia um quadro, logo antes do estrondo e a tela preta, onde era possível ver um pequeno canto de luz na parte superior do filme. Então, passando a tela preta, o filme simplesmente voltou. Instantaneamente, o quadro seguinte. Foi a coisa mais estranha que eu já vi. Voltei algumas vezes para tentar achar o ponto da tela preta, do estrondo, do chiado e tudo mais. Mas ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Impossível isso acontecer. Até porque não fiz absolutamente nada. Até então tinha apenas diminuído a velocidade do vídeo para identificar o erro, mas não tinha editado absolutamente nada naquele ponto do vídeo. Quando fui entregar o filme, brinquei com uma das professoras que achava que a escola tinha um fantasma, e ela disse com indiferença: "Assim, há algum deles." Para falar a verdade, eu nem cheguei a pesquisar qual era a história daquela escola. O que eu sei é que jamais aceitei outro trabalho naquele lugar. Gente, esse relato gerou um relato, então eu não vou ficar comentando demais porque eu tô com medo de dar problema nesse vídeo. E eu botei ele primeiro porque se der problema nele primeiro eu já corto e não me dá tanto trabalho. Mas no vídeo anterior eu tinha contado esse relato e eu tinha levantado possibilidades de explicações lógicas, vamos dizer assim, que eu não vou levantar aqui, não se preocupe, fantasma, tá tudo certo, eu já entendi seu recado, não vou levantar aqui. Mas assim, eu entendo que é bem inexplicável porque quando a pessoa voltou, porque se o vídeo tiver com problema, ele tá com problema, ponto. Você pode voltar e tentar mexer nele 1000 vezes, ele vai seguir com problema. E a pessoa passou por aquele problema, depois voltou e foi passar de novo com uma velocidade diferente e já não tinha nada.
Então, assim, realmente é uma coisa que não dá pra explicar. Mas eu vou ser sucinta, não vou ficar comentando. Porque, gente, eu fiz um mega comentário no outro vídeo. Eu falei, tipo, de algumas possibilidades. Eu não conheço muito, eu comecei nessa vida de gravar vídeo e editar vídeo agora, então eu não tenho conhecimento pra falar a respeito disso. Quem sou eu pra argumentar alguma coisa com alguém que trabalha na área, né? Mas, o que acontece? Eu falei, sei lá, dei algumas possibilidades, enfim. E aí, eu gravei o vídeo todinho. E é assim, gente, a minha rotina, só pra vocês entenderem um pouquinho do relato, a minha rotina eu gravo quando a minha filha tá dormindo. Então, ou eu acordo muito cedo, geralmente às 4, ou eu durmo de madrugada, a depender de como foi a noite dela, porque minha filha costuma dormir muito bem dia e noite, sabe? Mas ela ainda é um bebê, bem dizer, né? Ela tem 1 ano e 8 meses. Ela é muito novinha e tem noite que é um pouquinho mais agitada. E aí eu não consigo acordar cedo, eu não consigo acordar às 4, só fui dormir às 3. E então, geralmente nesses dias eu gravo à noite. E aí eu vou até tipo 3, 4 da manhã e no outro dia eu durmo até um pouquinho mais tarde, porque geralmente minha filha acorda lá para as 9h30, 9h40, ela acorda mais tarde. Então, dito isso, também tem a questão que o meu marido trabalha viajando. Então, quando ele tá em casa, eu tento não mexer com vídeo nem nada, porque ele fica pouco tempo em casa. Então, eu tento realmente aproveitar aquele momento que ele tá aqui. Fora que fica um monte de coisa pra fazer quando ele tá aqui. Aí a gente vai fazer compra, vai no centro pagar uma conta, que é mais difícil de eu fazer sozinha, né? Quando tá só eu e a nossa bebezinha. Então, fica realmente muito corrido, muito tumultuado. Então, quando ele tá aqui, eu não mexo com vídeo. Eventualmente uma edição ou outra, postar um vídeo, mas eu gosto de deixar pronto. E depois que ele já tá pronto, eu já programo e deixo ele lá, sabe? Pra não ter nem que abrir o notebook. E quando ele não está, é quando eu realmente gravo, edito e tudo mais. E por uma eventualidade, um compromisso específico que a gente teve, ele acabou não viajando por uma semana. Isso, assim, acabou me atrasando um pouquinho, sabe? E os vídeos ficou muito em cima, então eu não tinha tempo hábil para poder gravar vídeo nem nada. E eu tinha que aproveitar o que já estava gravado, eu já tinha gravado esse vídeo já tinha uns dias. E na hora que eu fui editar, faltava só editar ele assim. Depois que eu passei a gravar, a edição ficou assim bem mais fácil, né, do que era antes, por incrível que pareça. E aí quando eu comecei a editar, eu fui editando tudo bonitinho, chegou na argumentação no meu comentário desse relato, o vídeo ficou mudo. E não foi só ficar mudo, sabe? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com o áudio, porque eu separo o áudio, trato ele, depois volto ele pro vídeo, eu faço em programas diferentes. E aí eu achei que pudesse ser alguma coisa assim, peguei o vídeo original, e a hora que eu fui passar o vídeo original, o vídeo ficou preto. Igual o relato, gente, socorro! O vídeo ficou preto, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu tinha acabado de começar meu comentário e falar, será que... Aí o vídeo ficou mudo. Depois eu tentei pegar o vídeo original, que eu já tinha usado ele, eu só tinha tirado o fundo lá, mexido no fundo. E o vídeo ficou preto. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E de repente a imagem sumiu, o áudio sumiu, tudo sumiu. E aí eu voltei pro outro, a imagem voltou, mas o áudio não tinha. E esse áudio sumiu do nada. Sumiu e depois continuou. Só porque perdeu o meu comentário dessa história, perdeu uma história inteira e o comentário da história e metade da outra história. Então eu tive que tirar 3 histórias do vídeo e o vídeo ficou praticamente pela metade. E assim, gente, juro, eu não soube explicar o que aconteceu. O microfone estava ligado o tempo inteiro, não teve nenhum problema no microfone. Eu não sei, o microfone simplesmente parou e depois ele voltou. E na hora que eu fui tentar resolver, que eu fui pesquisar outro vídeo, ele também ficou todo preto. De repente começou a atrasar a fala, sabe? Tipo, eu falando uma coisa e a fala totalmente diferente, sendo que tava tudo igual. Eu não tinha mexido em nada no tempo do vídeo. Gente, o vídeo bugou total.
E aí eu cortei porque eu não tinha tempo de regravar, não tinha como eu regravar, eu só tinha tempo realmente de editar aquele vídeo. E era assim, o notebook aberto no balcão, fazendo comida e editando, sabe? Um monte de coisa ao mesmo tempo. E não tinha como eu fazer nada. E eu postei o vídeo curtinho, coloquei até na descrição lá do vídeo, explicando que eu tive um probleminha, mas que no próximo eu explicaria e contaria pra vocês. Aí eu tirei esses 3 relatos, né, que não deu certo pôr naquele vídeo, vou contar hoje. E coloquei mais 2 relatos do vídeo de histórias dos inscritos. Que, gente, eu tava gravando, era umas 3 horas da manhã que eu tava gravando aquele vídeo. Foi me dando uns arrepiaços tão doido mesmo. E eu não consegui terminar de contar todas as histórias que eu tinha separado. Então eu coloquei essas 2 histórias aqui para complementar. E tô contando esse relato do relato para vocês. Por isso que eu não vou comentar nada desse vídeo. Eu espero dessa história. E eu espero não ter que cortar essa parte do vídeo. Eu espero que dessa vez eu seja perdoada. Eu não comentei nada, tá tudo certo. O relato é maravilhoso. E pronto, gente. Muito obrigada pelo relato, viu? Muito obrigada, ele foi maravilhoso. E eu tive o relato do relato. Que eu acho que não gostaram do meu comentário e fizeram isso com o meu vídeo. É isso. Se vocês tiverem coragem de deixar o comentário aqui, tô esperando, viu? Vamos para a próxima história, por favor. A próxima história chama Carona no Sonho. Meu primo, sua esposa e 3 filhos estavam a caminho de um outro estado. Eles estavam se mudando para lá para começar uma granja com o nosso tio. Naquela noite, antes de partirmos, nossas famílias se reuniram e jantaram num restaurante chinês local. Meu primo ganhou um biscoito da sorte que tinha uma mensagem que não lembro exatamente o que estava escrito, mas era algo que envolvia uma longa viagem, mas que acabaria no mesmo lugar. No verso do papel ensinava como dizer a palavra frango em chinês. Meu primo interpretou que isso seria um bom presságio para a viagem deles, pois ele iria começar uma granja de galinhas. A viagem duraria cerca de 10 a 12 horas, e tendo 3 filhos, eles decidiram sair às 11 da noite, para que as crianças dormissem o caminho todo e não ficassem tão impacientes. Várias horas depois, meu primo parou num posto de gasolina para usar o banheiro. Ele deixou os 3 filhos no banco de trás e sua esposa estava cochilando no banco do passageiro. Isso foi no meio da floresta. Era cerca de umas 5, 6 horas da manhã e o sol já estava nascendo. Meu primo voltou para o carro e dirigiu por cerca de 5 minutos. De repente, ele sentiu o cabelo da nuca arrepiar. Ele olhou pelo espelho retrovisor para verificar seus filhos quando viu a figura de uma pessoa com o cabelo permanente, tipo aquelas dos anos 60, sabe? Ela estava sentada no banco de trás com seus filhos. E então ele se virou para ver quem era aquela figura, e a figura desapareceu. Em poucos segundos, a sua esposa acordou, um tanto quanto assustada, dizendo que tinha tido um sonho muito estranho. No sonho, eles pararam no posto de gasolina. Havia uma mulher que queria ir com eles para o estado que eles estavam indo, porque seu marido a deixou acidentalmente. A mulher do meu primo falou para essa tal mulher que queria carona que não tinha como ela ir com eles, porque eles estavam com pressas e também eles tinham 3 filhos no banco de trás e nem tinha lugar. Mas mesmo assim a mulher entrou no carro, no banco de trás com as crianças. Mas a mulher do meu primo arrastou ela para fora do carro e eles foram embora às pressas. E aí ela acordou. Foi precisamente nessa altura que o meu primo viu a figura. Seria a mulher que meu primo viu no banco de trás a mesma que sua esposa estava sonhando? Ou foi apenas uma coincidência? Gente, eu achei esse relato super interessante. Ele também estava no outro vídeo. E eu acho assim, dá a entender que ela fez tipo um desdobramento, né? Que ela não estava tendo um simples sonho, que ela realmente estava em outra dimensão, em outro plano. Tipo, no desdobramento mesmo. Eu achei super interessante. Acho sim que era a mesma figura, né? Que apareceu de formas diferentes em planos diferentes, né? Foi um reflexo daquela figura no plano nosso mesmo que o seu primo conseguiu ver, ao mesmo tempo que a esposa dele, enquanto dormia, estava em um desdobramento em outro plano, vendo nitidamente aquela mulher e realmente entendendo a demanda dela, ela pedindo carona para ir para outro estado e tudo mais. E
o que a sua mulher fez no outro plano refletiu, o que a sua mulher não, desculpa, o que a mulher do seu primo fez no outro plano refletiu nesse, né? Então ela arrancou a mulher do carro, falou que não tinha jeito, e mandou vocês embora, entrou no carro e vazou. E refletiu nesse plano, né? A mulher desapareceu do carro, realmente não ficou lá. Mas eu achei super interessante, né? Esse relato. Mas a minha opinião é essa. Eu acredito que ela tenha tido um desdobramento e a ação dela no outro plano tenha refletido nesse. Mas e vocês? O que vocês acham? Eu achei muito legal esse relato. E o próximo relato chama A Mulher de Branco das Encostas. Minha história aconteceu em abril de 2005. Minha amiga e eu estávamos a caminho da casa dela e ela estava me contando sobre uma lenda de uma mulher nas encostas. Reza a lenda que se você dirigir até o fundo das encostas à noite, verá uma mulher toda vestida de branco andando pelo campo. E se você estiver usando um anel sem tirar um puxão nele? A história é que essa mulher foi pedida em casamento neste local, que era um ponto de encontro de amantes. Pouco tempo depois do noivado, o seu noivo foi morto. A mulher ainda espera que ele volte. Eu não tinha ouvido essa história ainda, e claro, fiquei super empolgada. Propus a ela que fôssemos lá, para tirarmos a prova dessa história. Inexplicavelmente ela aceitou. Nós desviamos do caminho e dirigimos até lá na minha S10 por volta de 8 da noite. Quando chegamos à entrada das pistas, estacionei lá e apaguei os faróis, mas mantive o motor ligado. Eu queria desligar o motor, porém minha amiga, que era bem medrosa, pediu que eu não fizesse. Alegou que se caso a mulher aparecesse, a gente estaria a ponto de bala para ir embora. Então ficamos sentadas lá por cerca de 5 minutos, rindo, ouvindo música bem baixinho. Foi quando vimos algo branco à distância, mas não tínhamos certeza do que era. Parecia estar se aproximando em um ritmo rápido. À medida que se aproximava, percebemos que era uma mulher. Ela estava a cerca de 3 metros de nós, quando vimos a expressão de raiva em seu rosto. Minha amiga e eu decidimos que não queríamos ficar ali para descobrir o motivo dela estar com raiva. Dei ré na caminhonete e segui fugindo de ré, e a tal mulher parecia nos perseguir. Acredito que estava no máximo a uns 30 km por hora. Estava de ré e no escuro, fora o medo de estar encarando aquela coisa claramente, indo incansavelmente em nossa direção. Então decidi virar o carro e começar de fato uma fuga decente. Virei o carro abruptamente, deixando o cheiro de pneu queimado para trás, e acelerei para a casa da minha amiga. Ainda pude ver aquela mulher pelo retrovisor até passarmos pela entrada da cidade. Levei minha amiga para casa e fiquei por lá mesmo. Não queria mais dirigir naquela noite. Nada mais estranho aconteceu naquele dia e eu evito aquele lugar até os dias de hoje. Gente, o primeiro comentário que eu tenho para fazer dessa história é que eu não tenho maturidade para certas coisas. E essa história também estava nas que eu cortei do outro vídeo. É a última das que eu cortei, né? Que eu falei que foram 3. E aí chegou no finalzinho, a hora que ela fala assim, que deixei cheiro de pneu queimado. Aí me veio aquela música da Ivete Sangalo na cabeça. Porque eu gravei de madrugada esse relato, né? E aí, tipo, no outro dia eu acordei já com a música na cabeça e passei o dia inteiro. Cheiro de pneu queimado. Eu não tenho maturidade, desculpa. Mas dito isso, o que acontece? Eu tenho uma opinião talvez controversa sobre esse relato. Eu acredito muito na história da pessoa, acredito sim que ela viu. O que eu não acredito muito, assim, que eu duvido um pouquinho, é que essa mulher de branco que você viu, de fato, seja o espírito dessa história da lenda, entende? Eu imagino que pode ser 2 coisas. Algum espírito que se apossou dessa imagem, né, e gosta de assustar, gosta de trollar, não sei, tem algum objetivo ali, e usa essa imagem que foi criada através dessa lenda, que talvez até tenha algum fundo de verdade, tenha algum embasamento histórico, né, de alguma mulher que realmente estava noiva na cidade e infelizmente perdeu o noivo e tal. A minha segunda opção é um pouquinho mais fantasiosa. Eu lembro de um capítulo do Sobrenatural que eles enfrentavam um mal lá numa casa onde eles tinham feito, uma galera lá tinha feito um símbolo e fazia com que tudo que as pessoas acreditassem virassem real. Então as pessoas, um determinado site lá, enfim, um blog de coisa sobrenatural,
criava uma história e automaticamente, à medida que as pessoas iam lendo a história e acreditando naquela história, aquilo que eles acreditavam se materializava. Então, eu acredito que algumas lendas sejam tão arraigadas, tão assim, todo mundo na cidade acredita, sabe? Que acaba que realmente aquilo se materializa, aquela energia que as próprias pessoas acreditam, que as próprias pessoas criam na fé delas, realmente se materializa naquele lugar, da forma que as pessoas acreditam. Porque assim, eu parto do princípio de que um espírito um dia foi humano, então eu acredito que eles têm um raciocínio no mínimo parecido com o nosso. E não tem sentido a mulher ficar na encosta onde que o cara pediu ela em casamento, sendo que, ao que dá para entender aqui na história, ele faleceu quando eles eram noivos e ela seguiu viva. Então ela sabe que ele faleceu, ela sabe onde que ele estava, fica parecendo que ela tá perdida, que ela tá querendo se vingar, vingar de quê? Ou a lenda ficou um pouquinho incompleta aqui, não dá para entender o porquê que o espírito ficou preso a essa vida, ou é uma dessas opções, porque eu não acredito que, por mais que tenha sido uma dor muito grande, que ela tenha ficado presa nesse momento, nesse lugar, entende? Aonde ele foi pedir, onde ela foi pedida em casamento, puxando os dedos das pessoas que usam anel, como se ela estivesse com raiva das pessoas estarem noivas. Ela também ficou. Ela perdeu o noivo dela, mas assim, ela não foi abandonada a dizer assim, eu tenho raiva de noivas porque eu fui abandonada, eu não consegui realizar meu sonho. Não, ela perdeu o noivo dela. Então, assim, eu não vejo muito sentido, né? Talvez também eu não veja sentido no ser humano. O ser humano talvez tenha uns sentimentos um pouco complexos que eu não consigo interpretar, e essa mulher pode ter sido uma, né? Mas eu entendo que possivelmente essas lendas locais seja realmente isso, assim, tanta gente acredita, tanta gente fala que acaba se materializando, ou algum espírito acaba se apropriando daquela imagem, daquela figura que foi criada, para, enfim, não sei, fazer alguma coisa. Inclusive, aqui na minha cidade tem uma lenda da mulher de 7 metros. Essa lenda, quando eu cheguei aqui, porque eu não nasci aqui, eu vim pra cá quando eu era criança, eu tinha uns 9 anos mais ou menos. E eles falavam muito dessa lenda, assim, na minha época de criança. Acho que as crianças de hoje nem devem saber, né? Hoje em dia as coisas mudaram bastante. Mas, gente, eu tinha tanto medo que eu juro que em vários momentos ali eu via as pernas dessa mulher, porque o que diz a lenda é que você só consegue ver as pernas dela passando pela janela. Imagina que coisa monstruosa. E eu juro que algumas vezes eu vi. Mas eu entendo que era uma coisa que estava me deixando impressionada, sabe? Mas enfim, é uma lenda que muita gente acredita aqui na minha cidade, que muita gente compartilha aqui na minha cidade. E talvez também seja isso, né? Tanta gente acredita que realmente aquela energia consegue se materializar. E fazendo esse comentário a respeito disso, eu até pensei em fazer uma lista de histórias de cidade. Então, se sua cidade tem alguma história dessas que é bem específica, de cidadezinha do interior e tal, tipo essa da mulher de 7 metros, me manda aqui que eu vou contar a minha história da mulher de 7 metros e conto a de vocês junto, para fazer um compilado aqui de histórias locais, de lendas urbanas das cidades. O que vocês acham? Me conta aqui e me manda se vocês concordar comigo, tá bom? Me conta aqui o que vocês acham desse compilado e me manda no e-mail se tiver alguma história dessa pra me contar, tá? E deixa aqui o comentário o que vocês acham dessa história. Vocês concordam comigo que provavelmente, de fato, não é o espírito dessa mulher? Se é que essa lenda realmente aconteceu, né? Essa mulher realmente existiu. Mas é isso. Deixa aqui o comentário e eu quero saber a opinião de vocês. E vamos para a próxima história. A próxima história chama Na Brecha da Janela. Quando eu era recém-casada, costumava ter muitas paralisias do sono e pesadelos. Em uma noite em particular, acordei com o que parecia ser outra paralisia do sono. Nosso quarto ficava na parte da frente da casa. E era nossa rotina deixar a janela aberta na época. Ainda não tínhamos filhos, éramos apenas meu marido e eu. Não era incomum eu ver pessoas que são meus amigos ou familiares no momento da paralisia. Então, quando isso acontecia, eu não conseguia diferenciar se era só uma visão de paralisia ou alguém que eu estava vendo de verdade. Por exemplo, se na hora da paralisia eu visse meu marido entrando ou saindo do quarto,
Às vezes era só uma visão que eu tive no momento da paralisia, mas muitas vezes ele realmente havia estado lá. Outra coisa era que se no momento da paralisia eu visse um amigo ou parente, às vezes eles pareciam normais, apenas estavam ali tentando falar alguma coisa comigo, mas outras vezes eles assumiam uma forma demoníaca e tentavam me machucar de alguma forma. Quando acordei naquela noite com a paralisia do sono, meus olhos se voltaram instintivamente para a janela. Para minha surpresa, lá estava meu cunhado, mas ele nem morava na mesma cidade que a gente naquela época. Ele estava nos observando pela brecha aberta da janela, com uma expressão sombria no rosto. Eu tentei me mexer como qualquer pessoa faria em uma situação estranha assim, na tentativa de sair da paralisia. A cena parecia extremamente real, e por um breve momento pensei que alguém que se parecia com ele podia ter entrado em nossa casa e estava nos espionando de forma perturbadora, ou pior, poderia estar esperando para fazer algo terrível. Eu estava consciente para raciocinar que meu cunhado nem morava na mesma cidade, e ele era uma pessoa ótima. Morávamos em uma área que não era muito segura, então o medo de sermos vítimas não era infundado. No entanto, quando finalmente consegui superar a agonia da paralisia, eu recobrei o controle do meu corpo. Percebi que não havia ninguém ali, além da escuridão da noite. Entendi que tinha sido só mais uma das visões bizarras da paralisia do sono. Não consegui mais dormir. Quando esse tipo de situação me amedrontava demais, o medo não me deixava relaxar e dormir. Esperei ansiosamente pelo amanhecer, observando a janela, que por acaso ficava do meu lado da cama. O tempo passou e, naturalmente, esqueci aquele episódio assustador. Eu já estava acostumada a ter esses episódios de paralisia e nem comentava mais esse assunto com ninguém. No entanto, no fim da semana, antes de irmos dormir, meu marido me surpreendeu pedindo para fechar a janela. Isso me intrigou, pois estávamos no verão e sem ventilador, então costumávamos deixar a janela aberta devido ao calor. Além disso, ele era extremamente calorento. Perguntei a ele por que estava fazendo isso e a resposta me deixou arrepiada de medo. Senti os pelos dos meus braços eriçarem e o arrepio me subiu pelo pescoço. Ele me respondeu que teve um sonho estranho na noite anterior, de um homem que nos observava pela brecha aberta da janela e se assemelhava muito com seu irmão. Gente, ó, eu tô toda arrepiada. Esse é um dos relatos que eu não li no dia que eu gravei os relatos dos inscritos, porque, gente, eu já tava com muito medo aquele dia. E eu não sou muito de sentir medo assim, não, a ponto de fazer eu parar de ler essas coisas. Mas, gente, paralisia do sono é um negócio que me pega, sempre me pega, e eu sempre arrepio muito. E, moça, eu sinto muito por você ter tanta paralisia do sono, porque deve ser um inferno. Quando eu era mais nova eu tinha bastante, sabe? Mas depois que eu fiquei mais velha foi passando. Principalmente depois que eu tive minha filha, melhorou muito, sabe? Eu quase não tenho. Mas assim, gente, eu vou falar. Eu já tive umas experiências bem estranhas também. Mas é tão assim, porque quando a experiência é com a gente sempre fica naquela. Será que é? Será que é só paralisia? Será que foi só uma coisa da minha imaginação? Mas aí vem o marido da cidadã e fala que teve a mesma sensação, a mesma impressão, o mesmo sonho, a mesma coisa. Tipo, confirmando que o que ela viu foi muito além da paralisia. Não tem como a ciência explicar isso. Ela não comentou nada com ele. Então, gente, é muito estranho. Muito estranho, de verdade. Morro de medo. Mas e aí, vocês já teve paralisia? Tem algum caso de paralisia para me contar? Deixa aqui no comentário. Eu quero saber a opinião de vocês. E agora a gente vai pro último relato. Chama Contra-ataque da magia negra da amante do meu pai. Gata Morgana, vou deixar um relato de quando eu era criança com você. Você acredita em magia negra, feitiços, espíritos, entidades e tals? Acredito, minha jovem. Pode ter certeza que eu acredito. Eu acredito porque vi eu mesma. Sou mulher na faixa dos 30 anos e isso aconteceu quando eu era criança, por volta dos 9, 11 anos, em meados de 1997 e 1998. Não me lembro bem. Meus pais são separados e a separação foi bem difícil, com amante barraqueiro e tudo. Um caos. Nem sei quem foi a assombração maior, se foi a entidade que eu vi, ou o que me viu nesse caso, ou se foi a danada dessa mulher que se envolveu com meu pai.
ela era insuportável. Ligava lá para casa, provocava, era muito difícil. E minha mãe, por outro lado, era e ainda é uma pessoa de mente frágil e infantil. Já viu que mistura boa, né? O resultado disso é que minha mãe adoeceu, meu pai foi embora de casa e minhas tias, irmãs dele, tentavam de tudo para ajudar. Menina, manda essa história que eu sou curiosa. Manda pra mim, conta pra mim. A tal amante era, como dizem os leigos, e eu sou um deles, macumbeira. Nem sei qual é o termo certo, então sem ofensas, quem quiser comenta aí como se referir corretamente a essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu não sou umbandista, mas já fui, então eu digo que muitas vezes macumbeira é uma forma pejorativa de se referir a umbandistas, candomblecistas, pessoas que seguem religiões de matriz africana. E tem uma religião que chama macumba, também específica, e um instrumento que chama macumba. Então, macumbeira também pode ser uma pessoa que toca macumba. Mas eu entendi o que você quis dizer. E assim, gente, sem críticas, né? Nem todo mundo é obrigado a saber, a gente tem que procurar saber e entender como que a gente se refere às coisas. E a maioria das pessoas se refere desse jeito, mas eu entendi que ela fazia trabalhos de magia, muito provavelmente, né? Porque dizer que também é umbandista, candomblecista, aí já é um pouco difícil, porque pela toada do relato aqui, ela não era muito gente boa. Não que todos esses religiosos sejam bons, né? Tem gente ruim em todo lugar. Mas o objetivo da religião não é fazer mal para o outro. Então não tem como dizer que ela utilizava da religião para fazer mal para vocês, por exemplo. Então, muito provavelmente, ela usava uma magia ruim. Mas eu entendi aqui. Então, a bendita da mulher, além de ligar e provocar, aparentemente amarrou meu pai com café coado na calcinha e outras coisas que ela mesma alegava. Boba ela que gastou calcinha. Meu pai nem gastava tanto esforço, com muito menos ele ia. Ai, gente, não é pra rir não, mas desculpa, tem hora que eu não tenho maturidade. Gente do céu, ela ligava e falava que tinha coado café na calcinha dela. Meu Deus! Como eu disse antes, minhas tias e minha avó, irmãs e mãe do fogueteiro do meu pai faziam tudo para acudir a situação. Lembro que meu avô, pai dele, ficou tremendamente indignado e tão envergonhado que ele mesmo meio que assumiu nossa família e brigou com meu pai aos montes, coisa que eu nunca tinha visto. Nessa tentativa de ajudar, minhas tias e minha avó entenderam que a melhor estratégia de trazer meu pai de volta era contra-atacar a magia negra, que a fulana estava fazendo. Sério, penso nisso hoje e dá vontade de perguntar para ela se não passou pela cabeça de dar uma coça no meu pai. Ia resolver bem mais e eu não ia sair traumatizada. Também, às vezes resolve. Fora a grana e as joias da minha mãe que foram embora para pagar esse contra-ataque que elas planejaram. Mas sei que elas fizeram o melhor que podiam, estavam tão desesperadas com a situação toda que tiraram do próprio bolso. Coitadas, quase faliram a família inteira. Hoje em dia, nem se sente cheiro de uma joia nessa família, desde aquela época. Voltando para o contra-ataque, minhas tias acharam, não sei onde, aquela colocou outro termo, mas uma mulher que trabalhava na mesa branca, como elas disseram na época. Mais uma vez, antes de alguém se ofender, se gaste trazendo informações corretas, pois cada pessoa fala de uma coisa e eu não sei como chamar esse tipo de trabalho corretamente. Mas agora eu já te contei. A tal mulher morava nos Cafundós de Brasília, onde a gente também estava morando na época. Ela morava longe pra burro, era um parto o dia que ela vinha. Passava o dia, levava todas as joias e nada mudava. Mas alguma coisa ela fazia de real. Algum espírito com certeza andava com aquela mulher. Senão o que eu vou contar não teria acontecido. Gente, se leva joia, se limpa a casa, não vai, não dá certo, não é do bem. Só um conselho.
A mulher não tinha nada demais na aparência. Confesso que eu esperava ver algo emblemático, já que falavam que ela tinha poderes e tal. Era muito boa de serviço e tinha alcançado muitas vitórias em situações difíceis para seus clientes. Eu era criança, mas não era boba, prestava atenção em tudo. Honestamente, mesmo sendo criança, o que vinha à minha mente é que aquilo não podia dar certo. Não fazia muito sentido para mim, pois, pelo que eu entendi, foi basicamente que elas iam tentar reverter a situação junto às mesmas entidades que haviam feito o trabalho para a amante do meu pai. Pois bem, lá de fora eu ouvi elas conversando sem que fosse possível entender o que diziam exatamente. E mesmo curiosa, fiquei fielmente sentada, tentando distrair com algum brinquedo, pois eu já tinha visto em um filme ou outro que mexer com essas coisas dá merda. Eu estava conformada, juro. A orelha fazia uma ponta de vez em quando, tentando entender a conversa, mas eu não saí do lugar. O problema é que eu comecei a ouvir uma voz masculina dentro de casa. Parei e fiz as contas. Não tinha entrado homem nenhum. Isso me intrigou. O pensamento foi o seguinte: é mesmo um espírito dentro da minha casa? Só pode ser. Com um misto de medo e curiosidade avassaladora, saí engatinhando pela varanda em direção ao corredor lateral e que dava para a cozinha. Fui bem no cantinho para ninguém me ver, literalmente me esfregando na parede, que era pintada com cal e me deixou toda manchada. Quando consegui ter uma visão no interior da cozinha, a mulher dita feiticeira, mesa branca, estava de costas se contorcendo de um jeito muito bizarro. As outras mulheres, minha irmã, minhas tias, mãe e avó, estavam sentadas em uma mesa logo à frente da mulher, olhando com certa naturalidade aquele espetáculo, como se não fosse novidade. Eu fiquei passada. Arregalei os olhos e tapei a boca com a mão para não fazer nenhum ruído que me revelasse ali. Tenho certeza de que vi, tenho certeza do que eu vi e ouvi. Ela não estava forçando a voz, era masculina, profunda e de um homem velho. Quando eu achei que tinha visto o suficiente e me preparava para dar ré e voltar pelo corredor sem ser descoberta, a mulher que agora estava encurvada e ainda de costas para mim, agora com voz de homem, disse: "Pode vir aqui, menina." Eu quis crer que não era comigo, que, que ela estava falando. Eu quis crer que não era comigo que ela estava falando. E tentei me afastar mais, mas antes que eu me movesse, ele ou ela, não sei, falou de novo: "Você mesma, que está escondida, vem aqui." Eu marejei os olhos de medo daquela coisa que nem estava olhando para mim, mas estava me vendo. Me coloquei em pé e achei melhor não desobedecer. A essa altura, meus olhos já tinham procurado minha mãe, que me olhava com a cara de "vou te esfolar mais tarde." Mas ficou calada e, pelo jeito, não quis discutir com a coisa. Ainda fez um gesto para eu me apressar. Beleza, entro na cozinha, manchada de cal de um lado do corpo e me borrando de medo, olhando para o lado, para as minhas tias, mãe, irmã e avó, e me dirigindo para essa mulher. Ela se virou finalmente em minha direção, puxou uma cadeira e me fez sentar no colo dela. Eu não queria, mas a criança parece que não tem voz, né? O tal espírito adivinhou tanta coisa, né? Podia ter percebido que eu estava com medo e não queria ficar muito ali, sentado no colo dele. Não lembro de nada que ele disse, a não ser que a minha irmã ia ser modelo como ela queria, coisa que não aconteceu. Eu só pensava o tempo todo: não gosta de criança, não deve ser coisa boa. E, pois, se não gosta de mim, também não gosto de você. Eu encarava a mulher falando como um homem, sem acreditar que era uma imitação. Ela me viu sem me olhar, então, mesmo que não tenha ajudado, desse mundo não devia ser. Eu fiquei passada, traumatizada e desejei nunca mais ver aquela mulher na vida. Lembro que uma das coisas que ela disse e que aconteceu de fato foi que chegou na casa da minha avó e, ao olhar a coleção de portas-retratos, foi direto em um da família que havia acabado de se casar e disse: "Ela vai se separar." E isso aconteceu, de fato. E essa foi minha história, Morgana. Espero que você e seus ouvintes gostem. Depois da minha família ficar cutucando o sobrenatural, acabou acontecendo muitas outras coisas. Se gostarem desse relato, volto para dividir mais. Comente aí o vídeo que você acha disso, Gata Morgana. Gostaria de ouvir sua opinião. Até mais. Muito obrigada pelo relato.
Desculpa eu rir, mas, gente, às vezes eu não tenho maturidade e ela escreve muito bem, de uma forma muito cômica. Aparentemente leva de uma forma muito leve o que aconteceu com ela, porque é muito pesado, né? Uma criança, só dela ter essa percepção do que aconteceu com a família dela, a gente percebe que ela, quando criança, passou por coisas, viveu coisas e presenciou coisas que ela não deveria ter passado e presenciado na idade que ela estava. Então eu sinto muito pelo que você passou com a sua família e por esse trauma que você teve, por essa mulher, essa tal feiticeira, que depois você deu esse nome para ela, que te traumatizou. Sinto muito de verdade, mas eu achei seu relato muito, muito engraçado. Não a história em si, mas a forma que você escreveu. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E, gente, é assim, é oportunismo, né? Oportunismo tem em qualquer lugar, qualquer igreja, qualquer religião, qualquer trabalho, qualquer política. É oportunismo. Não tem como, né? A pessoa tem um breve conhecimento ali do espiritual, talvez até a própria pessoa se engane, seja enganada por algum espírito, talvez não, talvez ela esteja ciente, né, de que aquele espírito não vai ajudar, não vai fazer nada, mas vai tirando tudo dos outros, vai passando o rodo em joia, dinheiro, tudo que as pessoas têm, se aproveitando de um momento frágil desse, né, que a pessoa está passando por um divórcio complicado, uma separação complicada, traição, a quebra, né, de uma família inteira. Você vê que estava todo mundo envolvido, era irmã, vó, todo mundo ali no meio tentando desesperadamente reconstruir a família. E aí vem uma pessoa e se aproveita desse momento para conseguir dinheiro. É o que eu acho. E eu sinto muito por isso ter te traumatizado. Quando eu trabalhava como médium de Umbanda, nunca houve restrições de criança, nem gira de esquerda, de Exu, pombagira, essas coisas. Nunca houve restrição de criança. As crianças iam e vinham livremente, conversavam com as entidades, não tinha nada disso, de criança não pode estar perto, de que não gosta de criança, nunca teve, sabe? Então eu sempre estranho muito quando eu escuto esse tipo de coisa, porque eu vejo que realmente, assim, é algo que se apossa do arquétipo, se apossa do nome daquelas entidades de uma religião para poder difamar, para poder fazer merda e jogar culpa neles, sabe? É muito triste. E o ser humano que permite que isso aconteça através dele também é muito triste, viu? Vou ser sincera. E é isso, sim. Sinto muito por você não ter conseguido ajuda da forma que vocês precisavam, esperavam e por ter, infelizmente, encontrado essa oportunista no caminho de vocês, viu? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa história, se vocês já viveram alguma coisa. E moça, manda pra mim, manda por favor, manda todos os relatos, as coisas que aconteceu na sua família, antes e depois disso, que você se sentir à vontade de contar, que eu tô esperando, viu? Mas é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha dado certo. E se não der, eu não vou tentar regravar de novo o primeiro relato, que eu já vou ter entendido que ele não é para ser gravado. Mas enfim, eu espero de verdade que tenha dado certo. Comentem aqui o que vocês acharam das histórias, a opinião de vocês. Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. Eu fico muito curiosa, sabe? Eu fico pedindo pra vocês comentar, porque eu fico muito curiosa para saber sobre o conhecimento de vocês, sabe? A opinião, mas também o que vocês têm de conhecimento para compartilhar a respeito daquela história. Às vezes é um ponto de vista ou algum aspecto religioso, espiritual que eu desconheço e aí eu aprendo muito, sabe? Eu acho muito legal. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, porque você sabe, né? É um sussurro pra eu te mandar uma carona fantasma se você não se inscrever nesse canal, hein? E tenho dito. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.